Seja muito bem-vinda ao podcast Mulher de Verdade, um podcast para mulher cristã, amante da palavra de Deus. Eu sou a Carol Belino e hoje você está vendo que a cadeira do meu lado ela tá vazia. A Bru não está aqui comigo hoje, infelizmente, mas nós vamos gravar e eu espero que você aproveite muito o programa. Um beijo, Bru, e eu espero que na próxima, né, a Bru vai estar aqui com a gente. Você que está em casa sabe que este momento a gente prepara para vocês para a gente sentar à mesa, para a gente conversar, para a gente bater um papo. A gente quer que você reúna a sua família também ao redor da mesa, porque a gente sabe que isso tem sido perdido. Então, põe a sua água para ferver. Não sei se você vai tomar chá, se você vai tomar café, como que você vai fazer a dinâmica aí. Mas você pode imitar algumas meninas que estão propagando aí nas redes sociais. Você pode pegar a sua xícara, tirar uma foto na frente da televisão e dizer: hoje eu estou aqui sentada na mesa do Mulher de Verdade. Então não perca essa oportunidade, tá? Então a gente conversa aqui, mas a gente quer que depois você sente com a sua família, com as suas amigas e vocês tenham um tempo juntos à mesa de olhar um no olho do outro, para que a gente possa crescer no conhecimento do Senhor nesses relacionamentos mais próximos e mais íntimos. E se você não seguiu a gente ainda no Instagram, para o que você está fazendo, pega o seu celular, o link do nosso Instagram vai aparecer aqui embaixo na tela para você, é @designdivinoipp. Então é Design Divino IPP, segue a gente lá, que a gente coloca os conteúdos do podcast, do ministério, de quando a gente vai abrir novas vagas, inscrições, tá bom? Então não perca. E hoje a gente vai ter o nosso segundo convidado homem. A gente teve o pastor Léo algum tempo atrás, hoje nós vamos ter o segundo convidado homem. Ele é pastor sênior da Igreja Redding em Indaiatuba, ele é casado com a Nath e ele é pai da Mel. Nós estamos hoje com o pastor Tiago Matos. Pastor, seja bem-vindo. Muito obrigado, Carol. Muito feliz de estar aqui mais uma vez junto com vocês, participando de um programa tão especial. A gente que fica muito feliz e a gente gosta que os homens estejam aqui com a gente para discutir alguns temas também, porque a gente entende que a palavra de Deus ela nos ensina, independente se somos homens ou mulheres, Legal. ela nos ensina, né? Amém. E aí a gente tem uma pergunta que a gente faz para todos os nossos convidados, e eu queria fazê-la para você. Quem é Jesus para você, pastor? Bom, Jesus para mim é o meu Salvador, né? De fato, o Filho de Deus que veio ao mundo para dar a vida dele por mim naquela cruz, porque eu entendo que sou um pecador miserável e se não fosse o amor de Jesus sobre a minha vida, não haveria de fato valor em mim, né? Então, acho que todo o meu valor, minha identidade total está em Cristo. A minha identidade não está no fato de eu ser pastor da rede, seja lá o que for, a minha identidade está em Cristo mesmo, no que Ele fez por mim. Eu sou um filho de Deus e aí reside minha alegria, minha satisfação na vida. E é interessante você falar sobre identidade, porque é um pouco o que a gente vai conversar aqui hoje, né? Uhum, Eu assisti a sua série de pregações, a gente estava uhum, conversando que eu sou fã, já vou declarar aqui, gosto uhum, muito dessas pregações. E quando você falou sobre a série dos papéis invertidos, né? Você começa falando justamente sobre isso. A gente está uhum, muito perdido na sociedade hoje, porque a gente não sabe mais onde está firmada a nossa identidade. uhum, Então, as mulheres não sabem mais o que é ser mulher, os homens não sabem mais o que é ser uhum, homem. E uhum. aí eu queria começar perguntando, o que a Bíblia fala sobre a mulher, sobre o que é ser mulher, sobre a identidade da mulher? A Bíblia fala, antes, Carol, acho que a gente podia até aproveitar isso que você falou e dar uma introdução um pouco maior, né? Eu acho que dá um panorama para a gente chegar nesse ponto da questão da identidade da mulher. Eu vejo que um dos grandes problemas que a gente tem enfrentado hoje como sociedade é justamente essa questão da inversão de papéis, Uhum. né? Então, o Rui Barbosa dizia que a família é a célula máter da sociedade. Então, se você quiser destruir a sociedade, você precisa destruir a família, porque ela é a célula máter, é ali que a sociedade começa. E querendo ou não, a sociedade ela é um reflexo do que é a família. Então, o diabo foi muito astuto em destruir a sociedade, começando pela destruição, desvirtuação, inversão dos papéis, né? Uhum. E para desvirtuar os papéis, ele começou atacando a identidade do homem, a identidade da mulher. E é interessante que, se a gente for olhar para a Bíblia, o diabo ele sempre atua dessa maneira, semeando mentiras no nosso coração e nos enganando, especialmente com relação à identidade, porque logo depois do batismo de Jesus, quando Deus diz assim, esse é meu filho amado,
Logo depois, Jesus vai para o deserto e o diabo questiona: se realmente você é, então transforma essas pedras em pães. Hum. Então, onde que o diabo ataca? Ele sempre ataca na nossa identidade. Porque se ele trocar a nossa identidade, desvirtuar a nossa identidade, nossos padrões e referências, ele consegue influenciar a gente como ele quiser. Uhum. Então eu percebo que foi exatamente isso que o diabo fez lá atrás, que hoje nós colhemos os frutos disso. Então, sim, a Bíblia, ela trata, ela mostra, ela apresenta qual é a identidade da mulher, qual é a identidade do homem, por que nós somos criados, ah, mostra que homens e mulheres, né, foram criados essencialmente iguais, mas eles são funcionalmente diferentes. Então, sim, a Bíblia mostra, né, a identidade da mulher ali durante todo o Antigo e o Novo Testamento. Deus apresenta quem é a mulher, né, e como Ele criou a mulher para ser. E a Bíblia vai trazer mais de um gênero? Porque a gente escuta muito isso hoje em dia, né? Ah, tudo bem, o sexo biológico pode ser, mas Uhum. existem mais de um gênero. Biblicamente falando, não existe essa possibilidade, né? Inclusive, se a gente for olhar lá para Gênesis capítulo 1, versículo 27, lá diz que Deus criou a humanidade, Deus criou Adão, que é a humanidade, mas ele criou macho e fêmea. O texto é bem claro dizendo isso. Então Deus criou dois tipos de seres humanos que são iguais, mas funcionam de modos diferentes, que é a versão homem, a versão macho e a versão fêmea. Interessante que a própria biologia aponta para isso. Então, Uhum. olha que interessante. A Bíblia está dizendo isso, e quando a ciência vai estudar a questão dos genes e do DNA, do código genético, o código genético mostra isso. Tanto que recentemente um professor de biologia falou isso. A biologia aponta para isso. Existem duas versões de ser humanos, homem e fêmea. Então, a Bíblia está certa. A biologia confirma aquilo que a Bíblia dizia, tá? Então, em termos de criação do que Deus fez, são duas versões. Eu pergunto porque hoje em dia as pessoas ficam muito confusas, né, em relação a Uhum. isso, porque a gente escuta muita coisa e é muito legal que a gente volta na base e volta no primeiro capítulo da Bíblia. Exatamente. Por isso que Gênesis se chama Gênesis, né? Porque a palavra Gênesis significa princípio, né? E ali nós temos o princípio de tudo. E uma das coisas que eu acho legal a gente destacar, Carol, é que Gênesis 1 começa dizendo o seguinte: no princípio, Deus criou os céus e a terra. Então a gente tem que lembrar que tudo que existe foi criado a partir de um Deus Uhum. que criou todas essas coisas com sabedoria, com seu poder. Então o mundo não é fruto do acaso, né? Então, se existe um Deus, esse Deus criou todas as coisas com um propósito muito claro, definido, e ele criou todas as coisas perfeitas, em harmonia, né? Isso que Gênesis 1 mostra para nós. Tudo que ele fez era muito bom e tudo se completava, né? Tudo era perfeito. E aí você falando um pouco dessa questão, né, do homem ter um papel, a mulher ter um papel, hoje em dia a gente escuta muito que o papel do homem é superior, que ele é mais importante e a mulher já fica numa posição secundária. Quando a gente olha para a Bíblia, isso é verdade? Não, isso não é verdade na Bíblia. A Gênesis não dá espaço para isso. O que na verdade acontece ali é que Deus criou o homem e a mulher essencialmente iguais, mas funcionalmente diferentes. O que eu acho muito bonito quando a gente olha para Gênesis 1 é que, se a gente for reparar, todos os dias da criação, Deus diz assim: e era muito bom, e era muito bom, Uhum. e era muito bom. Mas tem uma coisa na criação que Deus olha e fala que não era bom: o homem sozinho. Foi a única coisa que Deus olhou e falou assim: isso não era bom. Não é bom que o homem esteja só. Uhum. E não é que Deus teve a ideia depois. Na verdade, é até um sentido poético ali em Gênesis capítulo 1, onde Deus está querendo mostrar a importância na mulher, e eu gosto de enxergar dessa maneira, como se fosse o grande finale da criação. Deus falando assim: agora sim, agora é perfeito, agora tudo isso é muito bom, né? Porque o homem ele não conseguiria viver sozinho, assim como a mulher não poderia viver sozinho. E é isso que é interessante, né? Deus criou o homem e a mulher para serem seres iguais, mas seres complementares, né? Então eles se complementam e eles precisam um do outro. Isso é tão, quando eu escuto isso, eu acho isso tão bonito porque
A gente aprende hoje em dia que não, a gente precisa brigar um com o outro, a gente precisa estar em guerra um com o outro, a gente precisa estar sempre superando, competindo, que é a herança que a gente traz do pecado, É, né? A gente. exatamente. Esse é um ponto legal, interessante da gente falar, porque se a gente for olhar para o padrão de Gênesis 1 e 2, o padrão que Deus estabeleceu é um padrão de harmonia. Uhum, Existia uma harmonia perfeita entre o homem e a mulher. Tanto que quando Deus, quando o homem olha para a mulher, o homem fica encantado, né? Ele fala assim, é como se fosse uau, né? Essa sim, essa é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Então eu costumo brincar que é o primeiro chaveco da história é esse, né? É o homem falando assim, uau, que incrível, né? E logo depois da queda, a gente tem a quebra desse padrão de harmonia para um outro padrão de conflito, surge um outro padrão. Então, o padrão que Deus estabeleceu é o padrão de harmonia, de cooperação. Homens e mulheres foram criados para cooperar um com o outro. E isso funcionava muito bem até que o pecado entrou no mundo. uhum. E quando o pecado entra no mundo, surge uma outra coisa. Ele faz despertar em nós o que? O orgulho. E quando o orgulho surge, o orgulho cria então esse conflito. Então, o homem e a mulher que funcionavam em cooperação agora começam a funcionar em competição. O homem compete o tempo todo com a mulher. Então Adão vira. Deus pergunta: o que foi que aconteceu? Né? Porque eles se esconderam. E aí o homem diz: ah, foi a mulher que tu me destes. A culpa é dela. Eu costumo até brincar que foi aí que nasceu o machismo, né? Colocando a culpa nas mulheres e os homens se autoafirmando como melhores ou maiores. Então ali surge o machismo, né, dos homens se colocando contra as mulheres e se achando melhores que as mulheres. Então, na verdade, machismo e creio que também feminismo, nessa desvirtuação, assim, né, de quando eu não estou falando, existe um lado do feminismo muito legal, né, de levantar a bandeira pelas mulheres, de ressaltar o valor e a importância das mulheres. Porém, existe um lado do feminismo também que levanta uma briga ou que levanta uma barreira Uhum. entre homens e mulheres, e essa barreira que tanto o machismo levanta quanto o feminismo levanta, essa barreira é fruto do pecado, né? Quem levanta barreiras é o pecado, Sim. né? Então, Jesus veio para quebrar essas barreiras e então, desde ali da criação, homem e mulher começam a viver essa competição, né? E aí a sociedade, depois, ao longo dos séculos, foi intensificando, amplificando essa briga, essa competição de diversas maneiras. E eu fico pensando nessa questão do papel, né, da mulher, porque hoje em dia a gente discute muito na igreja em si, e aí o mundo acaba trazendo essa questão de ser auxiliadora. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque muito se fala sobre ser auxiliadora, não, porque é o capaz, porque você não vai poder fazer isso, você não vai poder fazer aquilo, e parece ser um lugar muito limitante para a mulher. Então, muitas mulheres olham para isso hoje, não, eu não quero ocupar esse papel que o senhor preparou para mim, porque isso vai me podar de alguma forma, eu não vou poder me desenvolver. É isso mesmo? Interessante que essa interpretação, né, de que o homem está acima e a mulher está abaixo é uma interpretação errada, né, do texto bíblico, é uma hermenêutica errada. Porque em nenhum momento a Bíblia dá espaço, dá margem para isso, né? Talvez a gente vai discutir daqui a pouco o texto lá de Efésios, que diz que, mas Efésios diz que o homem é o cabeça da mulher. Daqui a pouco a gente chega lá. Uhum. Mas ali em Gênesis, quando o texto diz far-lhe-ei uma auxiliadora idônea, a ideia de auxiliadora idônea, a palavra idônea significa apropriado. Eu vou fazer uma companheira apropriada. Então, a ideia, exatamente, literalmente ali, eu vou criar alguém lado a lado com o homem, no mesmo nível do homem, ou seja, homem e mulher são iguais em valor diante de Deus. O homem não tem mais valor, o homem não foi criado com uma espécie melhor de genes. Não, homem e mulher são iguais, né, diante de Deus. Porém, a ideia de auxiliadora é a ideia de alguém que complementa. É alguém que vem para complementar, é alguém que vem para trabalhar junto com ele e é apropriado. Por quê? Porque eles se encaixam, eles se complementam de maneira perfeita. Então, eu acho muito bonito ver isso hoje, por exemplo, no meu casamento, Carol. Eu vejo isso perfeitamente. Existe um Tiago antes da Nath e outro Tiago depois da Nath. Eu jamais seria o homem
que Deus planejou que eu fosse, se Deus não tivesse usando essa mulher tão especial, que tem me complementado e tem me ensinado ao que significa seguir a Cristo e me tornar mais parecido com Cristo. Então, hoje, eu experimento no meu casamento esse propósito de Deus da complementaridade. E isso é lindo. Só que é um desafio. Por quê? Nós precisamos, por um lado, aprender a respeitar as nossas diferenças. Sim. Né? Isso significa que homens e mulheres são essencialmente iguais em valor diante de Deus, mas eles funcionam de maneira diferentes. Né? Então a gente tem que aprender a ver essa beleza, a gente tem que aprender a respeitar essa diferença e valorizar ela. Né? Então, quando a gente aprende a valorizar essas diferenças e não age com orgulho, age com humildade com relação ao nosso cônjuge, com relação a outra pessoa, respeitando essas diferenças e aprendendo a ver essa beleza que há na complementaridade, a gente consegue alcançar, eu diria, um resultado muito maior no nosso esforço, no nosso trabalho, quando a gente aprende a trabalhar junto em harmonia, né? É interessante você falar do orgulho e da humildade, porque a gente nem coloca isso na mesa quando a gente está falando desses assuntos, né? A gente só vai olhar para o ponto de vista da mulher, do que ela passa, das privações, mas muitas vezes a gente não olha que existem motivações ali no coração também, que por que que eu não gosto desse lugar, por que que eu não quero viver aquilo que o Senhor preparou para mim, né? E se você não falasse da Nath, eu ia falar, porque ele fala muito dela, tá, gente? Depois vocês assistam as pregações lá. E eu acho muito legal você dizer isso. Olha, eu não teria chegado até aqui se ela não tivesse caminhado comigo, né? E aí, eu queria que você contasse um pouquinho assim, como que funciona o dia a dia de vocês? Existem coisas que um faz, que outro faz, ou que os dois fazem? Porque onde eu quero chegar com a minha pergunta? Porque a gente cria alguns padrões do que o casamento tem que ser. Não, então lava a louça é você, apaga as contas é você. E eu sei que são coisas que a gente cria como seres humanos, não é uma coisa que o Senhor coloca, estabelece. Exato. E uma vez eu vi você comentando que quem é bom em finanças é ela. Exato. Então, uma coisa assim que aconteceu muito bonita na minha vida é que minha mãe, desde cedo, olhou para mim e para o meu irmão, percebeu assim, não, o irmão do Tiago, ele vai muito bem nas finanças, o Tiago não vai tão bem. Então, Deus orava pela minha futura esposa, minha mãe orava, né? E ela orava com características. A Nath precisa ser uma mulher que ama a Deus. Nossa, que legal. Quer dizer, dá uma esposa pro Tiago que seja boa nas finanças, enfim, depois a gente vai falar sobre esse assunto também. Mas a Nath é exatamente a resposta das orações da minha mãe. Deus abençoou de uma maneira incrível, assim. Então a Nath é muito forte nas finanças e eu sempre fui um cara que gostava muito de gastar. Então isso trouxe um equilíbrio muito legal para o nosso casamento, né? Então hoje nós podemos dizer que nós temos uma harmonia excelente nas finanças, Legal. porque eu aprendi a ceder e aprender com a Nath. Ao mesmo tempo, a Nath aprendeu a ceder e aprender junto comigo. E isso nos abençoou muito. Hoje nós temos uma saúde financeira, uma saúde emocional, porque a gente aprendeu a beleza que há em a gente cooperar, a gente viver junto e dividir, compartilhar tudo, né? Então, até brinco, né, de que, falando dessas tarefas, né, às vezes persiste essa mentalidade de que as tarefas domésticas são da mulher e outras tarefas são do homem. E biblicamente não há nenhum respaldo para isso, na verdade, né? E lá em casa foi muito engraçado o que aconteceu, porque eu brinco que no começo do nosso casamento, eu acho que é legal a gente falar sobre isso, porque talvez muitas das brigas que surgem entre o homem e a mulher é porque o homem e a mulher ainda não aprenderam a viver justamente em cooperação, né? Então eu lembro que um dia a Nath chegou pra mim e falou assim, eu acho que você não me ama. E eu falei, tomei um susto, né? Porque eu vivia falando pra Nath, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. E a Nath falou assim, eu acho que você não me ama. Eu falei, mas por quê? Né? E aqui, já que a gente tá num podcast e tal, eu acho que muita gente vive... Eu gosto, lá na igreja eu gosto muito, Carol, de contar coisas pessoais minha e da Nath, para mostrar que o pastor não tem um casamento perfeito. Isso é gente. É gente que também vive as mesmas lutas, né? E uma vez a Nath veio com essa questão e eu pensei comigo mesmo, falando assim, não é possível que ela tá pensando isso, porque eu falo eu te amo o tempo todo. E aí eu perguntei para ela assim, mas por que você acha que eu não te amo? Ah, porque você não leva o lixo.
Uau. né? E aí eu falei, caramba, mas levar o lixo, eu não entendi, mas... E aí teve um livro, Carol, que mexeu muito comigo, assim, foi muito importante no nosso relacionamento, que foi o livro Cinco Linguagens do Amor. E eu entendi que a minha linguagem do amor era palavras de afirmação. Então eu ficava sempre falando, eu te amo, você tá linda, não sei o quê. Só que a linguagem de amor da Nath era atos de serviço. Uhum. E eu até brinco que a linguagem da Nath é atos de escravidão. Ah. E aí eu entendi o seguinte, a Nath valoriza muito alguém que participa das tarefas de casa, que divide as coisas. E a partir dali eu tomei essa decisão. Então eu vou dividir. Em vez de chegar em casa, sentar no sofá, pegar o controle remoto e agora, tô cansado, eu vou chegar em casa e eu vou ajudar, eu vou pra pia, eu vou lavar a louça, eu vou levar o lixo, eu vou ver se a casa tá limpa, eu vou organizar as coisas. Essa casa é tão minha quanto da Nath, Uhum. né? Então, lá em casa não existe essa coisa, ah, não, isso aqui é coisa de mulher, isso aqui é coisa de homem. Não, nós fazemos as coisas juntos. É claro que tem tarefas que às vezes são mais fáceis para o homem e tem tarefas que são mais fáceis para a mulher, Sim. né? Mas a gente aprendeu a trabalhar junto, né? E às vezes a Nath me ajuda em algo, às vezes eu ajudo a Nath em algo, mas a gente divide tudo. E para a Nath tem sido muito importante ver isso, um homem que se importa com a casa e que está junto, né? Então eu acho que o que talvez foi criando essa barreira entre o homem e a mulher foi justamente o homem não olhar para a mulher e valorizar ela e o que ela faz, Uhum. e também a mulher não aprender a olhar para o homem e valorizar o que ele faz, e eles aprenderem a trabalhar juntos, né? E enxergar a beleza do um e o que o outro faz. Então, lá em casa a gente tem trabalhado junto e isso tem sido muito especial. A gente tem crescido muito, a gente tem desfrutado de um casamento feliz, assim, por poder ver que Deus criou a gente para trabalhar junto, né? Eu acho isso muito legal e muito obrigada por compartilhar, porque as pessoas às vezes que estão assistindo a gente não têm, às vezes, um casamento assim tão convencional dentro do padrãozinho e elas se culpam, elas querem chegar lá. E eu acho que isso que você trouxe é uma palavra até de conforto e esperança para as pessoas que estão assistindo a gente, porque a gente tem que trabalhar pela família Exato. e não pelos padrões estabelecidos, assim, né? Por nós, homens. Exato, exatamente. Então, uma das coisas que eu queria destacar é Efésios capítulo 6, se eu não me engano, versículo 25, que diz assim: Ah, mas o homem é o cabeça da mulher. Uhum, E aí a gente precisa entender uma coisa. O que que significa o homem ser o cabeça da mulher? Eu creio que Deus está falando sobre uma liderança. O homem é um líder no lar. Deveria ser. Só que muitas mulheres vão olhar para isso e vão entender errado. Talvez todas. Todo mundo entendeu isso errado. Os homens entenderam errado, as mulheres entenderam errado. Por quê? Porque quando nós falamos sobre cabeça e liderança, a gente tem na nossa cabeça condicionado que liderança é o que a gente vê no mundo. uhum, E liderança geralmente está ligada à ideia de alguém que está lá em cima e está mandando em todo mundo. uhum. Só que no padrão de Deus, liderança é o contrário. É o contrário. Jesus inverteu a lógica. Por quê? Jesus disse o seguinte: quem quiser ser o maior no reino dos céus, terá que ser o menor aqui. Quem quiser ser o primeiro, terá que ser o último. Então, no padrão de Jesus, a liderança é servidão. Uhum. Então, o homem ser o cabeça da mulher significa o quê? O cabeça é o primeiro a abrir mão. O cabeça é o primeiro a morrer. O cabeça é o primeiro a se esvaziar. O cabeça é o primeiro a não pensar em si mesmo. Por quê? Porque Cristo é o cabeça da igreja. Uhum. O que que Cristo fez pela igreja? Cristo se esvaziou, Cristo se entregou, Cristo amou, Cristo deu a sua vida, Cristo levou sobre si os pecados, né? E não ficou culpando, mas ele ficou dizendo: Pai, perdoa eles porque não sabem o que fazem. Então, se Cristo é o cabeça da igreja e o homem tem que amar a esposa como Cristo amou a igreja, nosso padrão é Cristo, como Cristo agiu. Então, quando eu sou o cabeça do lar, isso não significa que eu vou mandar na minha esposa, significa que eu vou liderar meu lar como Cristo liderou a igreja, dando a vida por ela. Difícil, hein? Exatamente. Então, o nosso padrão de liderança é um padrão de esvaziamento. Não é o que eu quero, é como eu posso servir a minha esposa. E eu tive um padrão muito forte nesse sentido, Carol, no meu lar. Eu nunca vou esquecer quando a gente tinha culto doméstico em casa, lá no Rio Grande do Sul, quando eu era criança. E uma certa vez meu pai deixou 3 cartolinas em casa.
E aí meu pai falou assim, agora vocês vão preparar uma coroa, um cedro e um cartaz escrito Provérbios 31:30. Oh, que lindo. A beleza é enganosa, a formosura é passageira, mas a mulher que tem meu Senhor será reconhecida e elogiada. E aí meu pai chegou do trabalho, a gente foi pro jantar, terminou o jantar, meu pai falou, vamos pro cultinho doméstico. Aí ele deixou a gente no corredor, e ele pegou minha mãe, atravessou a sala com a minha mãe e falou assim, olha, hoje nós vamos ter a coroação da rainha do nosso lar. Ai, que lindo. E aí ele pegou a minha mãe, levou até o trono, que era a poltrona lá de casa, sentou a rainha no trono e falou, venham súditos da rainha. Veio o meu irmão com a coroa, o cedro, e eu vim com o cartazinho, né, Provérbios 31:30. E Carol, eu nunca vou esquecer esse momento. Porque eu te confesso que eu não lembro direito o que meu pai falou, eu era muito criança. Uhum. Mas eu lembro até hoje a imagem de um homem que amou a sua esposa e serviu a sua esposa como Cristo amou a igreja. Uhum. E a imagem de um homem que zelava pela mulher. Meu pai amava, ela cuidava, abraçava, como se fosse a coisa mais preciosa que ele tinha, né? E ali eu entendi, caramba, não existe nada mais especial na minha vida do que a minha mulher. Eu tenho que dar minha vida por ela. Eu tenho que servi-la, porque um dia eu vou apresentar ela diante de Cristo. E eu quero apresentar uma mulher feliz, completa, madura, transformada. Então eu vou servir, eu vou cuidar. Então, se nós homens tivéssemos esse padrão de cabeça de liderança, de um homem que se esvazia, de um homem que serve, de um homem que não pensa nos seus interesses, né? Porque Filipenses 2 diz isso. Cada um não pense apenas nos próprios interesses, mas no interesse do outro. Uhum. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que não considerou o fato de ser igual a Deus algo que devia se apegar, mas esvaziou-se e assumiu a forma de servo. Então é isso. O homem tem que assumir a forma de servo. Isso é amar a esposa como Cristo amou a igreja. Isso não significa ser banana. Uhum. Pelo contrário. Isso é o grau mais alto de autoridade, de amor e de liderança. Só que esse é um padrão que a gente só conhece quando a gente olha para a cruz. É um padrão que o mundo não conhece. Mas esse é o padrão cristão. O que eu falo agora, gente, depois disso? É muito especial, né, a gente pensar dessa forma, porque quando você tem um homem que vai amar a esposa de uma maneira sacrificial, é até mais fácil você se submeter a ele, você auxiliá-lo naquilo que ele está fazendo, né? Muito especial. E aí você trouxe um pouco sobre Jesus e eu queria que você comentasse, então. Jesus fala sobre as mulheres, ele tem uma tratativa diferente com as mulheres? Tem. Na verdade, o Novo Testamento já começa anunciando que a coisa vai mudar com relação às mulheres. Por quê? Desde a queda lá em Gênesis 3, infelizmente as sociedades foram sociedades extremamente machistas, né? Inclusive na Grécia, os grandes filósofos diziam que a mulher era algo menos que o animal, né? Estava muito abaixo do homem. Só que o Novo Testamento começa mostrando que o Salvador do mundo virá através de uma mulher. Então, Maria, uma jovem, ela vai dar à luz ao Salvador do mundo, o Filho de Deus. Ali eu já vejo que Deus está anunciando que algo vai mudar. Deus vai trazer de novo as mulheres para o palco da história, né? Porque elas ficaram para trás. E é interessante que na genealogia de Mateus, antes de chegar em Maria, ele já vai citar 4 mulheres ali. Então, as genealogias judaicas só falavam dos homens. Mas essa genealogia é uma genealogia diferente, que tem mulheres. E tem todo tipo de mulher ali. Tem uma mulher ali, por exemplo, que era uma mulher que era uma prostituta, né? E ela é citada na genealogia. Então, de alguma forma, Deus está mostrando que Deus ama todas as mulheres, né? Então, não importa qual é a sua história, para as mulheres que estão nos assistindo, não importa qual é a sua história, se você é divorciada, se você teve uma vida fácil ou não teve, se já passou pelo abuso ou não passou, se tem um problema de saúde ou não. Inclusive, Jesus vai curar uma mulher que tinha problemas anos, uma hemorragia grave, né? Então, parece que Jesus vem e ele mostra através do ministério dele, desde o nascimento dele, através de Maria, através de todo o ministério dele, ele vai resgatando o valor, o papel da mulher, trazendo as mulheres de novo para o palco da história, né? Então, ele vai se encontrar com a mulher samaritana. Então, na cultura judaica,
Um homem não podia conversar sozinho com uma mulher. Então, na verdade, na cultura judaica, era uma ofensa gravíssima. Se uma mulher falasse em público com o marido, poderia ser uma ofensa. Então, as mulheres tinham que ficar caladas em público. Mas Jesus dá espaço para as mulheres falarem. Jesus permite, por exemplo, que Maria Madalena caminhasse perto do grupo dos discípulos. Jesus vai até a mulher samaritana naquele poço encontrar com ela. A mulher fica até assustada. Ué, mas você é um homem judeu falando comigo? Uhum. As mulheres vão encontrar Jesus após a ressurreição lá, né? Então, Jesus Deus dá tanta importância que coloca elas de novo num lugar especial de protagonismo na história. E Marta, Maria, né, estão ali contando histórias para nós. E as mulheres estão de volta, né? Jesus muda tudo, né? Parece que Jesus vem para abraçar, acolher e reafirmar os valores que elas têm. Então, eu costumo dizer o seguinte: a igualdade do homem e da mulher é fundamentada na criação. Ali Deus fundamenta a igualdade. Agora, a igualdade ela é distorcida na queda. Uhum. Quando Jesus vem, o Redentor da história, ele vem para reafirmar e redimir o papel do homem e da mulher e de novo, fundamentar essa igualdade entre o homem e a mulher e mostrar que ambos têm o seu papel na história de Deus. Isso é muito importante porque tem muita gente que usa até o próprio Jesus, né, para dizer que a Bíblia é machista, algumas coisas que são feitas e você traz o contrário, porque muitas vezes quando a gente lê os textos a gente não sabe não vai atrás do contexto, não sabe o que estava acontecendo, as tratativas, né? Então é muito legal e muito especial isso que você está trazendo, porque ele olhou para mulheres que estavam rejeitadas há muito tempo e disse: não, vocês também têm lugar naquilo que eu estou fazendo. Exatamente. Interessante, né, Carol, que assim, o encontro com a mulher samaritana, Jesus foi para um lugar que não era o melhor caminho. Jesus fez um caminho mais difícil, que nenhum judeu faria. Era um caminho mais longo passar ali por Samaria, e o judeu jamais passaria por ali porque ele não se dava bem com os samaritanos. Uhum. Mas Jesus faz questão de passar ali e diz que Jesus encontra a mulher ao meio-dia. Por quê? É interessante isso, porque ninguém ia ao poço ao meio-dia, porque o poço era distante da vila, da cidade. Aquela região era uma região quente, que ao meio-dia o sol era fortíssimo. E aquela mulher tá lá meio-dia porque provavelmente ela estava evitando pessoas. Uhum. Jesus sabia que ela ia estar ali. E Jesus faz questão no ministério dele, tão agitado. Jesus não tinha tempo, o ministério de Jesus foi intenso. Mas Jesus abre tempo, Jesus tem um encontro marcado com aquela mulher. E eu acredito que Jesus tinha um encontro marcado com aquela mulher que precisava ter a identidade dela restaurada, porque de alguma forma a história daquela mulher ia tocar a história das mulheres de toda a história, de todo mundo, né? Então eu acredito que Jesus, quando pensou na mulher samaritana, não estava pensando só nela, que era uma mulher divorciada. Estava pensando em todas as outras mulheres, sejam elas divorciadas ou não, que passaram e passam por momentos difíceis, e através da mulher samaritana, Jesus está mandando uma mensagem para todas as mulheres do mundo. Eu sou o que você procura. Nossa, que especial. Eu falei, ó, hoje eu tô aprendendo um monte, estou sendo Que muito bom. edificada, muito abençoada. E aí, então, pensando um pouquinho assim, como a gente tem pensado na sociedade, você ainda tocou, né? Ela estava ali no posto, num horário que ela não estaria. A gente enfrenta muitos problemas sociais por tudo que a gente viveu, pelo status que a gente ocupa. E hoje eu vejo que cada vez mais, pelo homem não entender qual é o papel dele, o homem é o vilão da história. Ele é o culpado de todas as coisas que acontecem com a mulher. É isso mesmo, o homem é o grande vilão, ele é o culpado, todas as maldades do mundo acontecem por causa dos homens. Não, eu creio que o grande vilão da história da humanidade é o pecado, né, Carol? Então, a gente tem que aprender a colocar os pingos nos is, né? Então, eu acho assim, os homens têm errado, sim, né? Os homens erraram ao longo da história, e muito do que a gente está vendo hoje é porque os homens se deixaram levar pelo orgulho, Uhum. mas o que está por trás dos erros do homem é o pecado. E eu costumo dizer o seguinte: o grande pecado das nossas vidas é o orgulho. O orgulho é o grande pecado que alimenta todos os outros pecados. Inclusive, recentemente numa série da Red, eu mostrei lá que a questão dos conflitos, a gente acha assim que o que desencadeou o conflito no meu casamento foi problemas de comunicação.
O que desencadeou problemas no meu casamento foram tarefas domésticas ou foi incompatibilidade. Não. O que desencadeia o conflito na nossa vida é um problema do coração, é o orgulho. O que está por trás de tudo é sempre o orgulho. E se a gente quer tratar qualquer conflito, a gente precisa tratar nesse nível mais profundo do coração. Então, os nossos conflitos, na verdade, são desencadeados por fatores do coração. Nós temos um coração caído, um coração corrompido. Jeremias diz isso, né? Nosso coração é enganoso, né? Desesperadamente corrupto, quem conhecerá? Só Deus pode, só Jesus pode transformar. Nós precisamos de um novo coração, só Jesus pode nos dar um novo coração. Então, o que eu preciso... Talvez o problema que você está enfrentando hoje não é o seu marido em si, mas é o orgulho, né? Agora, isso não quer dizer, porque tem muitas mulheres que estão passando por questões difíceis relacionadas a um homem Sim. que é um abusador, que é que é um narcisista, que é um homem que lidera através do poder e não do amor. Então a mulher talvez está enfrentando um momento difícil, né? E muitas vezes ela precisa de ajuda, precisa entender o que está acontecendo, precisa buscar uma ajuda externa, né? Precisa buscar aconselhamento. Então, cada caso é um caso, né? E as pessoas precisam de ajuda. Então, o que nós estamos dizendo é que o grande problema é o pecado. Mas para a gente tratar o pecado, a gente precisa de ajuda, né? Para entender o que está acontecendo, fazer a leitura certa. E é interessante que você traz de novo o orgulho, porque a gente não vai querer reconhecer que no final das contas, eu não tenho compatibilidade com ele, porque uma coisa, eu penso uma coisa, ele pensa outra coisa. E talvez eu tenha que abrir mão, ele tenha que abrir mão, e em todas as outras questões, né? A gente sempre vai querer olhar para o externo, porque o interno dá mais trabalho. A gente vai ter que. Exato, exato. Eu acho que esse é o grande trunfo do diabo, Carol. Ele sempre ataca essa questão da identidade e eu acho que no casamento, uma das cartas que ele usa é essa questão da compatibilidade, que é um mito, né? Na verdade, é uma utopia, uma ilusão que o mundo criou essa ideia de, da minha alma gêmea, né? Porque a gente cresceu vendo os filmes da Disney, os desenhos da Disney, da princesa, do príncipe, e a princesa indefesa, então vem o príncipe, e eles viveram felizes para sempre. E, na verdade, casamento não é assim, né? O amor não funciona assim. Na verdade, a Bíblia mostra pra gente que amar dói, né? A gente acha que amar é não doer, a gente acha que amar é tá tudo sempre bem, nunca dá errado, e a gente se sente o tempo todo bem. Não, amar é o contrário disso. Amar dói, amar é sacrifício. Então a Bíblia diz que o verdadeiro amor, ele não busca os seus interesses. 1 Coríntios 13 vai falar isso. O verdadeiro amor, ele tudo sofre, ele tudo espera, ele tudo crê, ele tudo suporta, né? Então amar não é fácil. Quem quer amar sem sofrer não vai amar, né? Quem quer amar sem ser cuspido na cara não vai amar. Quem quer amar sendo compreendido sempre não vai amar. Então a Bíblia está mostrando para nós que amar dói. A cruz apresenta isso para nós. Como Deus nos amou? Deus nos amou numa cruz. E ele disse: quem quiser me seguir, tome a sua cruz e me siga, né? Então, na verdade, mas então o meu marido é a minha cruz? Não. Morrer para si mesmo é a minha cruz. Eu tenho que morrer para mim mesmo para amar ele. Eu tenho que morrer para mim mesmo para amar ela. É o que eu faço todos os dias. Inclusive, eu nunca esqueço quando... Mais uma historinha nossa aí, né? Oba! Quando a Nath estava no puerpério. E uma das coisas legais, quando a Nath engravidou, eu e a Nath estudamos juntos a questão da gravidez. Então, aqui fica uma dica para as esposas e para os maridos. Porque assim, o marido deixa isso para a esposa vai estudar, a esposa se preocupa com a maternidade, e os maridos não estão nem, eu estou trabalhando, eu estou... Não, a mulher precisa muito do apoio do homem nesse momento, tanto da gravidez quanto depois da maternidade, do puerpério, né, que é esse primeiro mês, segundo mês depois que a criança nasce, em que a mulher está vivendo ali uma explosão de hormônios, né, uma montanha-russa hormonal. Então tem dia que ela tá bem, tem dia que ela tá mal, tem dia que ela não se entende, ela fala coisa assim, com coisa. Eu e a Nath estudamos muito isso. E a gente planejou a chegada da Mel juntos. Okay. A gente dividiu os assuntos. Como a gente vai fazer isso? Como a gente vai fazer aquilo? Então,
parceiros, né? A ideia de faria uma auxiliadora é uma parceira. Então, homem e mulher são parceiros. A gente tem que ser parceiros em todas as áreas da vida. Na gravidez, parceiro nas decisões do parto, parceiro nas decisões de criação, dos horários da criança. Então, tudo isso a gente viveu junto. Quando chegou o puerpério, eu já sabia o que era o puerpério e que ia acontecer, e eu estava, de certa forma, preparado. Não o suficiente, mas estava. E aí teve um dia que eu entrei no quarto, a Nath não estava muito bem, estava cansada, porque é privação de sono, né? O bebê acabou de nascer, não dorme direito, a mãe não dorme direito, tá todo mundo cansado. E a Nath não estava bem aquela noite, a gente teve uma discussão no meu quarto. E bem naquela semana minha mãe tinha vindo do Rio Grande do Sul nos visitar, estava na sala. A gente estava no quarto, a gente teve uma discussão e a discussão não terminou legal, né? Ela não estava bem, ela foi descansar e eu saí do quarto indignado. E eu fui para a sala e eu virei para minha mãe e falei o seguinte: mãe, hoje está difícil. Minha mãe virou para mim e disse o seguinte: morra. Morra para si mesmo. Porque esse é o momento que essa mulher mais precisa de você. E Jesus te chamou para amar essa mulher exatamente nesse momento. Morra e sirva a ela. Então, eu sempre brinco, né? Qual é a mãe que fala isso para um filho? Morra, né? Então, é uma mãe que entendeu o evangelho. O evangelho é isso. Ah, mas ela falou assim comigo. Morra para si mesmo. Ah, mas ele não me tratou como eu achei que ele deveria, ele não me ajudou no que eu achei. Morra para si mesmo. Aprenda a perdoar, aprenda a servir. E se vocês querem crescer nessa área, sentem e tenham uma conversa como adultos maduros, né? E não baseado em orgulho, uma conversa em humildade, onde cada um vai expor, olha, eu gostaria disso, eu gostaria daquilo, com sabedoria. Nós temos que nos comunicar, a gente tem que acertar nossas diferenças e falar sobre nossas expectativas e desejos, mas nunca colocar isso acima do relacionamento e tudo mais. Então, isso tem me ajudado muito, né, na minha relação com a Nath, de entender que Jesus está me chamando para morrer para mim mesmo. Super simples, né? Esse É desafio, bem muito difícil. tranquilo. Bem difícil. Quando você deu a resposta da sua mãe, eu senti Deus falando comigo, ó, você precisa, essa palavra é para todos nós, né? Porque a gente não quer abrir mão dos nossos desejos, das nossas certezas, a gente acha que o mundo tem que ser do jeito que a gente quer que ele seja, que as coisas aconteçam do jeito que a gente planeja, né? Esse é o orgulho, né? Esse é o problema. Que problema, mas ainda bem que tem solução, né? Que a gente Exato. pode Jesus é a solução. Que buscar. quebranta o nosso orgulho e nos ensina a ser humildes, né? E aí você falou, eu lembrei de um vídeo que eu assisti no Instagram esses dias, uma moça, um cara tava pregando numa praça, e aí a moça falou assim, mas qual que é o sentido? Porque todo mundo vai sofrer, você está dizendo que todo mundo vai sofrer com Jesus? E aí eu achei muito interessante a resposta que ele deu para ela. Ele falou assim, olha, todas as pessoas do mundo vão sofrer, com Jesus ou sem Jesus. A grande diferença do mundo é que as pessoas que caminham com Jesus, elas sabem que elas precisam de ajuda. Então elas se rendem, elas se humilham e elas recebem a ajuda que ele tem para oferecer e elas vão ter suporte no momento de sofrimento. Uhum. As outras pessoas são orgulhosas demais para pedir ajuda. Exatamente. Então elas ficam sofrendo sozinhas, né? Exato. E aí ele estava falando com uma pessoa que não era cristã, mas eu fico pensando que para nós cristãos isso é muito verdade também, porque às vezes a gente conhece Cristo, conhece a verdade. Não, mas eu não vou pedir ajuda. Uhum. Essa é uma grande verdade da Bíblia, né? O tempo todo a Bíblia está dizendo: Deus detesta os orgulhosos, mas ele concede graça aos humildes, né? Deus é um Deus gracioso que concede graça. Hebreus diz que a gente deve se aproximar do trono da graça, onde nós encontraremos ajuda. Então nós temos um Deus que ajuda e a gente pode se aproximar dele sem medo, né? Mas tem que abrir mão do orgulho. Exatamente. E aí eu queria que você comentasse um pouco. Então, como que a gente pode ajudar as mulheres que estão ouvindo para que elas tenham uma identidade firmada em Cristo e não nas ideologias e tudo aquilo que a gente escuta hoje em dia? Eu acho que a história lá de Jesus no batismo dele, se eu não me engano, Mateus 4, nos ajuda muito a lidar com essa questão. Porque a gente vive. Até eu estou lançando um livro aí, Carol. Que Nem ia falar sobre chique! isso, mas é um livro chamado Jesus Não É Quem Você Pensa. E a gente vai desconstruir ideias erradas de Jesus e apresentar quem ele é de fato. E um ilustrador muito top no Brasil, que é o Felipe Guga, fez as imagens do livro. Tem uma imagem do livro que eu queria muito poder mostrar aqui, ou que as mulheres pudessem ver, tá no livro,
que é uma pessoa de joelhos e tem muitas vozes, muitas bocas dizendo: você é isso, você é aquilo, você é aquilo, você é aquilo. E no meio tem um facho de luz dizendo: você é minha filha amada. Que lindo. E eu acho que é isso, eu acho que o nosso mundo tem muitas vozes, é muito barulho. A mulher é isso, a mulher é aquilo, a mulher é isso, a mulher é aquilo. E o Instagram tem voz, o Facebook, as influencers ficam ditando padrões, o mundo fica ditando padrões. E são muitas vozes na nossa mente e a gente fica confuso. Talvez as mulheres ficam confusas, né? O que que o mundo vai dizer? O mundo vai dizer que o valor da mulher está no corpo dela. Uhum. E aí a mulher vira uma escrava do corpo. O mundo vai dizer que a beleza da mulher está na imagem dela. Então a mulher vira uma escrava da sua beleza, passando por milhões de procedimentos para não envelhecer, para se manter jovem, para ser linda, para ter uma boca daquele padrão que o mundo diz que a boca tem que ser, aquele padrão de pele, aquele padrão de maquiagem, ou não. Então o mundo vai dizer que a mulher tem que ser bem-sucedida financeiramente, tem que ter uma carreira assim, tem que ter uma empresa. E a gente cai nesse engano, né? O diabo semeia mentiras através do mundo e a gente se perde, né? Achando que a gente vai ser reconhecida pelo trabalho, achando que a gente vai ser reconhecida pelo nosso sucesso, pela nossa beleza. E não é. O que Provérbios 31 está dizendo é o seguinte: a beleza é enganosa, a formosura é passageira. Então, assim, quem colocar o seu valor na beleza, no sucesso, tudo isso é passageiro, é efêmero. Mas ele diz: mas a mulher que teme ao Senhor será elogiada. A mulher que teme ao Senhor será reconhecida. Por quê? O valor, o nosso valor está no amor que Deus tem por nós. Então, Jesus entendeu isso, né? Quando ele ouviu: você é meu filho amado em quem eu tenho prazer. E as mulheres, assim como os homens, precisam aprender a ouvir essa voz que diz: você é minha filha amada e eu tenho prazer em você. E é interessante que Deus fala isso muito antes de Jesus começar o ministério dele. Então Jesus não tinha trabalhado, Jesus não tinha construído uma carreira para Deus falar assim: eu curto o que você fez. Não. Deus fala assim: eu tenho prazer em quem você é, muito antes de você fazer qualquer coisa. Então, a palavra que Deus disse para Jesus é o que ele diz para nós hoje, através de Jesus que morreu por nós, somos filhos dele. E ele diz: você é minha filha amada e eu tenho prazer em você. Você não precisa fazer nada, né? Essa é a crise de Marta e Maria. Uhum. Marta quer provar, Marta quer fazer, Marta quer mostrar para todo mundo que está lá que ela consegue, que ela é capaz e que ela vai servir todo mundo. E Jesus está dizendo: Marta, você não precisa provar nada para mim. Senta aqui como Maria sentou, né? Eu te amo, só sentar aqui. Então, eu acho que é isso, Carol. Acho que a gente precisa aprender a encontrar a nossa identidade em Cristo e a nossa satisfação nele. A gente não precisa provar nada para ninguém. E aí você falou da mulher virtuosa e eu queria que a gente terminasse assim com essa cereja do bolo. O que que é essa mulher virtuosa que a Bíblia fala? Eu acho muito legal a história da mulher virtuosa. Existem várias discussões a respeito de quem ela é, né? Se de fato ela era uma mulher de verdade ou se o rei lá que escreveu aquele trecho ele estava pensando na mãe dele ou se estava pensando em alguma outra coisa. Mas eu gosto de pensar que ali existe um padrão de feminilidade bíblica, né? Uhum. Então, a gente tem um padrão que o mundo impôs no passado de que a feminilidade era aquela princesinha frágil e o príncipe forte vem salvar ela. Mas a Bíblia não concorda com isso. Porque Provérbios 31, quando diz assim, a mulher virtuosa, que se você for estudar a palavra virtuosa no hebraico, significa literalmente força, poder. Que Então, é interessante. uma mulher poderosa, né? É uma mulher forte. Então, a mulher apresentada na Bíblia é uma mulher forte. E a mesma palavra virtuosa é usada em outros textos do Antigo Testamento para se referir a exércitos. Então, um dos sentidos da palavra virtuosa é exército. Então, a ideia da Bíblia ali é que é uma mulher guerreira, é uma mulher forte, é uma mulher poderosa e, de fato, as mulheres são muito fortes, né? Mais fortes que os homens, né? E muita coisa, né? De fato,
E Provérbios 31 vai mostrar ali uma mulher que é extremamente capaz, é uma mulher que acorda de madrugada, é uma mulher que vai dormir tarde da noite, é uma mulher que tem uma carreira, é uma mulher que tem um negócio lucrativo, é uma mulher que coordena suas servas, é uma mulher extremamente capaz, mas é uma mulher que não deixou de ter o foco na família. Tudo que ela faz, ela não faz pensando nela para se autoafirmar. Uhum. Tudo que ela faz para servir a família dela, né? E ela encontra o valor dela em Deus. Provérbios 31:30 termina dizendo isso. Ela não colocou o valor dela na beleza, porque é passageiro. Ela colocou o valor dela em amar a Deus. Ela ama a Deus. E é aí que está o valor dela. E o marido tem plena. Então é uma mulher de caráter, porque o marido tem plena confiança nela. É uma mulher que o marido gosta de chegar na cidade e falar assim: ó, essa é a minha mulher. Ele tem muito orgulho de quem ela é, porque de fato é isso, né? Eu acho que. Quando a gente entende a mulher que Deus criou, é o que Provérbios 31 está mostrando para nós. Deus fez algo incrível, né? Ah, e a mulher precisa ser reconhecida, a mulher precisa ser elogiada quando a mulher entende quem ela é diante de Deus. Aí essa mulher vira algo que eu acho que é o que aconteceu em Gênesis 1, é o grande finale da criação, é olhar e falar assim, ó, que Deus. Nossa, que especial. E por essa eu não esperava. Juro que eu achei que a virtuosa seria qualquer coisa menos uma palavra ligada ao exército, né? Muito legal. E aí eu queria que você comentasse que a gente estava conversando antes, né? Que o legal de gravar podcast é que se conversa antes, conversa Aham. depois. Das meninas da tua igreja que escreveram um livro, você quer falar um pouquinho Ah, sobre legal. isso? Então, tem umas meninas lá na igreja que trabalham com a gente, tem a equipe da Red. Então, esse é um dos segredos aí, né? É contratar essas mulheres que são incrivelmente capazes, né? E hoje elas fazem parte da nossa igreja e elas têm um trabalho muito legal chamado primeiro Conselho para Meninas. Elas escrevem muitos textos e elas desenvolveram um livro chamado Empoderadas, que é um livro que vai tratar a questão do feminismo numa ótica bíblica, né? Trazendo respostas e mostrando o seguinte: o feminismo é algo bíblico ou não? Nós precisamos do feminismo para defender as mulheres ou não, né? Então elas escreveram esse livro que é fantástico, eu vou recomendar para todas as mulheres, é um livro que se chama Empoderadas, né? E vocês vão descobrir que quem empodera mulheres não é o feminismo. Quem empoderou as mulheres foi Cristo, né? A cruz de Jesus traz as mulheres de volta para o palco da história, da redenção, e ele empodera a mulher e mostra que a mulher tem o seu lugar extremamente especial e único aí na história, né? Muito legal. E aí, ó, Marília, Thaís, fica o convite para vocês virem aqui um dia para a gente conversar sobre o livro, sobre isso, que eu acho que vai ser muito bacana. Legal. Pastor, como o tempo voa muito rápido, queria saber se você quer deixar uma palavra final para as mulheres ou para os homens de encorajamento. Bom, a palavra que eu daria para as mulheres é: ouçam a voz de Jesus, que diz, na voz de Deus que diz: você é minha filha amada, e não se deixe enganar por esses padrões que o mundo impõe. Entenda que você é amada e que seu valor está em Cristo. Ah, ore pelo seu marido, né? Se você está passando por momentos difíceis, tenta apresentar esse podcast para ele, né? Apresentar talvez outras pregações e que ele vai poder também entender qual é o papel dele. E, e o desafio que eu deixaria para as mulheres é que o Provérbios diz, né? Que a mulher sábia edifica a sua casa. Então, edificar a casa é ter essa sabedoria para saber influenciar teu marido com sabedoria, teus filhos. Eu fui altamente influenciado pela vida da minha mãe, meu pai também. Uma mulher sábia que soube edificar o seu lar. Meu desejo e minha oração é que vocês se tornem essas mulheres sábias em Cristo, que sabem edificar seus lares. E maridos, vocês que estão aí, aprendam a morrer para si mesmos e servir as suas esposas. Jesus nos chamou para isso. Amém. Para terminar, a gente faz uma brincadeira com os nossos convidados. Eu vou fazer uma pergunta e você me responde com uma palavra, tá bom? Tá, Então eu queria saber qual que é o seu livro preferido da Bíblia. João. João, que legal. Qual que é o seu autor preferido? Pode ser da Bíblia ou não, cristão ou não. Tim Keller. Tim Keller, muito bom, né? Qual que é a sua banda ou música preferida? Banda preferida. Puxa, você tá resgatando umas coisas. Ah,
Banda. Vai. Caramba, Carol, você me pegou. Essa Eu gosto pergunta muito de boa. Sweet Food. Sweet Uma Food. banda que eu gosto muito. Eu gosto bastante também. Qual é a sua comida preferida? Hambúrguer. E o seu lugar preferido? Não sei se é muito clichê. Meu lugar preferido é minha casa, meu lar. Eu amo esse lugar. Mas pensando num lugar assim no mundo, Estados Unidos, qualquer lugar dos Estados Unidos, eu amo aquele lugar. Mas é interessante que muitas pessoas falam a casa. É Ah, muito legal isso, porque o nosso lar é um bom lugar, né? exatamente. Então agora eu quero falar com você que assistiu esse podcast. E antes, né, pastor, muito obrigada. Que Deus te abençoe, que você volte aqui mais vezes. Quem sabe um dia você vem aqui com a Nath Bora. pra gente Bora. ouvir um pouquinho, né, da história de vocês. Então, muito obrigada. Obrigado, As portas Carol. estão Eu que sempre agradeço pela oportunidade. Uma alegria estar aqui junto com vocês. Parabéns por esse trabalho maravilhoso. E agora é com você. Agora é com você mesmo, que está nos assistindo. Você pega esse link aqui e manda para todas as pessoas, porque eu tenho certeza que você tem uma amiga, uma vizinha, uma prima, alguém do seu convívio que precisa ouvir o que o pastor Thiago Matos falou hoje pra gente. Então não perde essa oportunidade, compartilha, porque se abençoa a sua vida, vai abençoar a vida de muitas outras pessoas, tá bom? E a gente agradece muito que vocês estejam aqui com a gente todas as semanas e eu espero você na próxima segunda-feira, às 7 horas da noite. Que Deus te abençoe. Um beijinho. Tchau, tchau.